Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz. Ricardo, falar de a janela da infidelidade partidária. Parece que tá havendo uma certa guerra aqui em Alagoas, viu? Uma certa? Uma certa guerra, uma certa disputa. O MDB, leia-se Renan Calheiros, e o PP, o B e agregados, leia-se Arthur Lira, estão numa briga de foice por prefeitos, vereadores, personalidades políticas, nos 102 municípios. Cada município tem uma guerra dessa. Eu tiraria Maceió, né, desse jogo, porque o eleitorado de Maceió ele é um pouco, digamos assim, rebelde em relação a esses personagens. Né? Mas, de qualquer maneira, Maceió ainda tem umas disputazinhas de partido. Mas, enfim, mas isso se dá no estado todo. Queria que você explicitasse isso. Você já escreveu alguma coisa? Vai escrever mais sobre isso? E depois a gente fala até de outras disputas no campo da esquerda, mas eu queria que a gente começasse com essa pequena guerra. Acho que você foi bastante objetivo e claro, Carlinhos. É uma disputa entre Arthur Lira e Renan Calheiros. Se você vai falar em legendas, PP, União Brasil, o MDB, você vai pegar o MDB, PT, PSB, tudo no mesmo pacote. Na verdade, são dois partidos. O partido do Renan Calheiros e o partido do Arthur Lira, que brigam nessa filiação de prefeitos e vereadores e potenciais candidatos exatamente por eleitores para eles, né? Os que forem eleitos agora, principalmente, por isso que eu ressaltei que Maceió fica um pouco fora disso, quem foi eleito nas cidades do interior, principalmente as cidades mais pobres, porque tem isso. Quanto mais pobre o município, mais dependente a população do serviço público municipal, esse mais imediato, estadual e federal. Eles estão elegendo os cabos eleitorais deles para 2026. Não tenhamos dúvida nenhuma, a gente não pode adoçar essa pílula não, açucará-la, porque é isso. Eles estão brigando para compor os futuros aliados, os cabos eleitorais que vão elegê-los em 2026. Seja por que for, para o Senado, se for o caso, e eles podem, e eu continuo achando, se aliar mais na frente, né, como fizeram, né? Renan Calheiros e Bildo Lira, que também eram inimigos, adversários, etc. e tal, podem fazer isso, ou podem até não fazê-lo. Por mais difícil que seja a gente aceitar que no futuro eles venham a fazer isso. Mas é sempre essa possibilidade. Fato concreto e objetivo é que os partidos, de forma geral, não se respeitam. Assim como os candidatos. Quando a gente pega até os partidos de esquerda, você falou aí en passant, né? Esses ainda preservam, né, uma certa identidade, mas pero não mútuo. Porque se você observar, no caso específico do MDB, você tem o PCdoB, PT, PSB, todos eles viraram sublegendas do MDB, não, do senador Renan Calheiros. Da mesma forma, União Brasil não existe, o PL, o Podemos, são também sublegendas do Arthur Lira. Este é o personagem poderoso de um lado e o outro personagem poderoso do outro. Há de se dizer esquerda contra direita? Não, também não é o caso, até porque a gente conhece o histórico, né, desses personagens. Né? O PSB aqui é um partido de direita ou de centro-direita já há muito tempo. Desde o momento em que JHC se apropriou do PSB, ganhou o PSB, tirou de Cátia Borne, hein? Tomou da Cátia. Tomou da Cátia, que também não fazia crescer. Esse é um problema sério. Os caras não querem, e aí, envolvendo inclusive a Borne, não querem ter concorrência interna. E aí não permite. Você está vendo esse caso, esse drama, né, da Teca Nelma, não é? Enfim, que é a vereadora mais combativa da Câmara Municipal de Maceió, é de oposição ao JHC, e, no entanto, o PT, e aí eu vou fazer uma correção, não é o PT, a federação não quer a Teca Nelma. Por quê? Porque a federação quer eleger alguns poucos que são mais apropriadamente identificados com os pequenos caciques. Por que são pequenos caciques? Do PV é o Silvio Camelo, do PT, Paulão Ricardo Barbosa, do PCdoB, não sei nem quem é do PCdoB. O PCdoB se perdeu há muito tempo, enfim. O que é lamentável, que é um partido que teve muita força, particularmente aqui na capital. Enfim, são partidos que não têm nenhuma autonomia. Quem define o futuro desses partidos
é Renan Calheiros, assim como do outro lado é o Arthur Lira. Isso é muito ruim. A história da terceira via aqui em Alagoas, que aconteceu e já aconteceu, se você lembrar, com o Ronaldo Lessa, né? Isso. Quando foi candidato a prefeito de Maceió, se elegeu, né? E se elegeu bem, contrariando, né, as forças que eram dominantes aqui. Era o PSDB e o PFL, né, na época. E o Ronaldo conseguiu passar para o segundo turno, improvável, era chamado então de candidato garçom. Contra, né, as pesquisas. E conseguiu se eleger. De lá para cá você não tem mais terceira via, porque o Ronaldo ele virou uma segunda via. E a primeira via, o que era, os outros partidos foram definhando, e o caso do PFL foi definhando, e o que acontece é que no final das contas o Ronaldo passou a ser a primeira via, ou depois segunda via, né? Enfim, foi para o embate e terminou também sucumbindo, né? É um território de caciques. E é uma coisa ruim, eu vou chamar a atenção. Eu até semana passada eu escrevi sobre isso, desculpe o cabotinismo, sobre a história do MDB, por exemplo, lá com o Celso Luiz. E por que a preocupação? Essa história de você pegar o partido, tirar de um coronel do sertão para dar outro, pode gerar, não precisa ser no sertão não, pode ser até uma visão mais preconceituosa, no interior do estado, pode gerar violência. Eu lembro que os Ferros, né, família Ferro, Jacó Ferro e Cícero Ferro brigaram, né, encarnecidamente por conta da disputa partidária, né? O PFL, então, presidido aqui pelo Zé Tomás Nonô, foi entregue ao Jacó Ferro e depois retirado o Jacó Ferro para dar ao Cícero Ferro. A partir dali, gerou-se uma guerra sangrenta. Tinha já um embate dentro da família, mas uma guerra sangrenta que foi insuflada também por aquela troca, né? Enfim, qual era o município? Não era Estrela da Lagoa, não. Minador do Negrão. Minador do Negrão. Perdão, exatamente. Minador do Negrão. E aconteceu, e a gente sabe a tragédia que aconteceu ali. A possibilidade agora está aqui. Não estou desejando, nem quero de jeito nenhum, pelo contrário. Celso Luiz e Zé Hermes, né, lá em Canapi, né, o senador Renan tirou do Celso Luiz e entregou o Zé Hermes, que é um inimigo pessoal, figadal, né, do Celso Luiz. Eu acho isso tão perigoso, porque a gente sabe que há uma cultura aqui do embate político que vira guerra pessoal. E isso é muito ruim, isso perdura e persiste. Tomara que não aconteça absolutamente nada. Mas se acontecer qualquer coisa, quem é que vai assumir a culpa por isso? É preciso ter cautela, precisa ter respeito pela cultura local, cultura política, inclusive, para que você não caia em armadilhas em relação a essa história, porque o exemplo histórico eu citei, não é? Da briga dos Ferros, Jacó Ferro, etc. Isso. E tal, Cícero Ferro, que foi uma coisa muito ruim. Eu, particularmente, independentemente de quem seja, eu lamento sempre a morte de qualquer pessoa. Lógico, não estou dizendo que vai acontecer, nem acho que vai acontecer. Mas vamos lá, tem um pouco de cautela, gente. Tem um pouco de cautela, não é? Para que a gente não trilhe caminhos sangrentos, como já fizemos em outros tempos. Tem outros nomes, né? Cristiano Mateus. Primeiros Teus. E deve agora ir para o PL ou PP. É a mesma coisa. Não, aqui o PP já tem outro personagem lá em Marechal, né? Em Marechal. Mas é do arcabouço do Arthur, né? É isso, são os dois partidos. Partido do Arthur, partido do Renan Calheiros. É ruim, é muito pobre, né? É como se tivéssemos duas correntes políticas que não chegam a ser, nesse caso, nem duas correntes políticas, só muda o comando, né? Mas, no final das contas, a essência, a ideologia, vou colocar aqui entre aspas, né, que é a ideologia do pragmatismo, do primeiro eu, no caso do Cristiano, primeiros teus, né, que termina sendo isso. Eles só olham o próprio umbigo. Volta àquela história da essência de Maquiavel, né? O que é que o príncipe precisa fazer para se manter no poder? E eles pensam dessa maneira, sempre. Por isso que Maquiavel tem mais de 500 anos, né? Enfim, desde que escreveu sua obra, e ele é tão atual. O sujeito que mergulha na alma humana, né? Ele o faz para sempre. E é o caso do Maquiavel também. Pronto, cara. Então você já me deu a ponte aqui para a nossa próxima fase, que é a nossa dica cultural. A minha é bem simplesinho, vou falar de música, um disco. Tem um projeto chamado A Orquestra Frevo no Mundo, que é um projeto de
pessoas do frevo, de Recife e do Brasil inteiro, que tentam modernizar, levar o som do frevo ao Brasil inteiro, de uma maneira diferente. Eles se juntaram com o Davi Moraes, filho do Moraes Moreira, e fizeram uma homenagem ao Moraes. Fizeram uma releitura de todos os clássicos dele. E a Orquestra do Frevo do Mundo apresenta Moraes Moreira. E o resultado é belíssimo. Deve ser. Eu mostrei um trecho para você de uma música, né? Sintonia. Aí tem vários convidados, Lenine, Chico César, uma série de convidados que participam dessas canções. A Agnes Nunes, que eu adoro, é uma cantora nova. E o resultado é belíssimo, com influências de frevo, jazz, fusion e todos esses estilos e rótulos que colocam na música. Mas a Orquestra Frevo no Mundo apresenta Moraes Moreira. Hoje está nas plataformas de streaming, né? E a sua, Ricardo? Qual seria a sua dica? Só observação, você falando sobre isso, eu me lembrei que quando apareceu a música Pombo Correio, chegava a ser insuportável, porque onde você chegava só tocava Pombo Correio, era da televisão, era rádio, onde você passava Pombo Correio. Mas era uma música tão boa que eu tenho uma saudade, enfim, daquele tempo que você tinha música de carnaval, e que é um frevo belíssimo, né? Que tocou não apenas no carnaval e que é imortal. Você está falando de uma música que todo mundo conhece e vai ser sempre bonita, porque ela é muito bonita. Achar que o frevo ele é pobre melodicamente é uma bobagem, é não conhecer o frevo. Perfeito. Mas vamos lá. A minha sugestão é um opúsculozinho, um pequeno livro mesmo. Humanidade Sem Raças, de Sérgio Pena. Esse cara, ele é um cientista mineiro, geneticista, pós-doutorado, etc. e tal. E ele levanta uma questão que é fundamental. Eu me lembrei desse livro porque semana passada, um debate, né, sobre a USP que rejeitou, né, a matrícula de um aluno que não considerou pardo, etc. e tal. E o Sérgio Pena, ele traz aqui a conclusão científica, que no mundo todo, isso é um consenso científico, de que não existe raças na espécie humana. Mas olha, e por isso deixa de existir cotas. Não, as cotas são fundamentais, essenciais. São cotas de cor, são cotas sociais, não são cotas de raça. O racismo existe, é o que ele traz, mas não existe raça. O racismo como fenômeno social e político, e é isso que deve ser combatido. Vamos lá. Por que essa preocupação? Porque nós, jornalistas, e eu acho que de forma geral, inclusive às vezes até o governo, quando fala em cota de raça, não tem cota de raça, gente. É cota social, é política afirmativa, você pode dar outras denominações, mas a gente alimenta esse discurso de cotas raciais que não corresponde à verdade dos fatos. Essa é uma questão científica. Repito, existe o racismo como fenômeno social e político, mas não existe raça. A raça humana, se é que a gente pode falar isso, é uma só. Existe a diversidade de cores, né? Enfim, que bom. Aliás, ele traz aqui, me perdoe rapidamente, né, no histórico, né? O primeiro sujeito que trata de classificar, né, as raças humanas é chamado Carl Linnaeus. É um sueco, naturalista sueco, o Geraldo falou sobre esse naturalismo sueco, que em 1767 publicou o seu sistema de natureza. Ele dividia assim: Homo sapiens europeus, branco, sério, forte. Homo sapiens asiáticos, amarelo, melancólico, avaro. Homo sapiens africano, né? Negro, impassível, preguiçoso. Homo sapiens americanos, vermelho, mal-humorado, violento. Ou seja, já era carregado de preconceito. Ele criou as raças para fundamentar o racismo dele próprio. Vale muito a pena. É um opúsculozinho, você lê numa tarde, numa manhã. Delicioso. Sérgio Pena, cientista brasileiro. Perfeito. Ricardo, um grande abraço, então. Até a próxima semana.